Let's read chapter 4. Leamos no capítulo 4. Verse 16. Capítulo 4, versículo 16. Awake, O north wind, and come, wind of the south. Make my garden breathe out fragrance. Let its spices be wafted abroad. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. May my beloved come into his garden and eat its choice fruits. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Now let's come back to the three approaches of this book. Voltemos a considerar as 3 abordagens de interpretação deste livro. We are in mention for 2,000 years. Já mencionamos que por 2000 anos, Now, either in Jewish school of rabbis or among Christian circle, seja entre os rabinos judaicos ou entre os cristãos, they all followed a Gregorical approach. todos eles seguiram uma abordagem alegórica. Now, with the Jewish rabbi, they try to interpret between the story of God and his people. Agora, é claro que os rabinos judaicos, eles pensam sempre em termos de Deus e o seu povo. So we talk about different various versions. Então é possível reconhecer diversas variações. Now, in the Christian circle, Agora, entre os cristãos, since the time of Origen, the church father, desde os pais da igreja, Orígenes, por exemplo, actually he was the first one who used this approach to explain this Song of Solomon. ele foi o primeiro a utilizar essa abordagem para explicar, para interpretar esse livro. He has written 10 volumes. E ele escreveu um comentário de 10 volumes. But unfortunately, today we don't have all of them. Infelizmente, hoje nós não contamos com todos eles. So he almost the first one who tried this approach. Então, ele praticamente foi o primeiro a utilizar essa abordagem. With Jewish people, it's between God and his chosen. Agora, com os intérpretes judaicos, esse livro trata de Deus e do seu povo. With Christians, it's supposed to be between Christ and his church. Mas para com os cristãos, esse relacionamento é entre Cristo e sua igreja. And then in the Middle Age, for example, in the time of there is a very famous mystic called Bernard de Clairvaux of Clairvaux. Na Idade Média houve um místico muito conhecido, muito famoso, que era Bernard de Clairvaux. He was a French mystic. Ele era um místico francês. His monastery is not far from Paris. Seu monastério não ficava longe de Paris. And today you still can visit that monastery. Hoje você ainda pode visitar esse monastério. It's still wonderful preserved. Ele está muito bem preservado. And it is also the UNESCO site. Também é um lugar de visita da UNESCO. And then he has given 86 lectures Ali ele deu 86 palestras on Song of Songs. sobre este cântico dos But he only cânticos. finished first two chapters. Mas com essas 86 ele cobriu apenas os 2 primeiros capítulos. Now, for these people, definitely they try to describe the relationship between Christ and his church. E essas pessoas tentaram realmente descrever o relacionamento entre Cristo e sua igreja. And also among mystics, Entre os místicos também, those who really they really look for the spiritual experience with our Lord. aqueles que realmente procuravam uma experiência espiritual com o Senhor. Of course, we don't agree with the mysticism as a system. Nós não concordamos com o misticismo enquanto um sistema. Now, we know there are many errors, many mistakes there. Sabemos que há muitos erros, muitos enganos. But when we talk of mystic, means those people who really love the Lord. Mas ao falarmos de místicos, nos referimos àqueles que realmente amavam o Senhor. Out of their experience, they try to describe that experience. E eles procuravam descrever essa experiência. Of course, we know Paul and
John, they also mystics. Nós podemos, inclusive, classificar Paulo e João como místicos. Now, for some mystics, Para alguns místicos, they try to explain their discovery. alguns deles procuraram descrever suas descobertas. So they always talk about spiritual marriage. E eles falavam de casamento espiritual. They already had that experience. Eles já tinham tido essa experiência. So they can only explain their experience through they try to find out the language. Então eles procuravam encontrar alguma forma, alguma linguagem que descrevesse essa experiência. So that kind of experience can only describe by marriage. E essa experiência só pode ser descrita pelo casamento. So for these people, when they come to this book, E para essas pessoas, ao aproximarem deste livro, now immediately they found that in this book you do find that experience. eles perceberam que imediatamente é possível perceber essa experiência neste livro. Starting from the first few verses of this book, Mesmo desde os primeiros versículos deste livro. they will tell you now the situation is this. Now Shulamite and Solomon, they already enter into their spiritual marriage. Desde o princípio desse livro, percebemos que a Sulamita e Salomão haviam entrado na experiência do casamento. For example, Madame Guillaume definitely take that approach. E definitivamente Madame Guillaume seguiu essa abordagem. And later, Miss Penlois also take the same E approach. também a irmã Jessie Penn-Lewis seguiu o mesmo caminho. Because if you talk about that relationship, Porque se falamos em termos dessa relação, now definitely here the relationship between Solomon and Shulamite entre a relação entre Salomão e a Sulamita, should be able to explain many details. essa relação deve ser capaz de explicar muitos detalhes. So again, this is all belong to allegorical approach. Toda essa abordagem se refere àquela abordagem alegórica. So, generally speaking, between Christ and the church, Então, falando em termos gerais, pensamos da relação entre Cristo e a igreja. or Christ and the believers. Ou então também de Cristo e do crente. That relationship between Christian as an individual and his master. É a relação entre o cristão, o crente enquanto indivíduo e o seu mestre. And then, of course, some people go deeper, Algumas pessoas vão mais fundo. talking about that spiritual marriage. E então eles falam desse casamento espiritual. Now you can see that no matter which way you take, Agora, não importa que lado você siga. it's always union, communion and union with Christ. Sempre o assunto é comunhão e união com Cristo. So that's very, very clear. Isso é muito claro. So that's what happened to allegorical approach. É isso que diz respeito à abordagem alegórica. But there's another one A outra called abordagem, typical approach. que é a abordagem tipológica. They consider this song of Solomon as typology. Então, aqueles que seguem essa abordagem consideram este livro uma tipologia. Now, what is the difference between the allegorical approach and the typical approach? Agora, qual é a diferença entre a abordagem alegórica e a abordagem Now, tipológica? I already mentioned, if you uplift to that heavenly level, Como eu já disse, se nós subirmos, elevarmos até aquele nível espiritual, Solomon no longer Solomon. Salomão não mais é It Salomão, means heavenly Solomon. mas fala de aquele Salomão celestial. Shulamite means either the church or believer individual. A Sulamita, por sua vez, aponta ou para o crente individual ou para a igreja. If you go to detail, you may talk about the growth of that life. E se você entrar em detalhes, você pode até mesmo falar em termos do crescimento dessa vida. If you want to know that intimacy of that union, you may describe it as spiritual union, spiritual marriage. Se você deseja descrever a intimidade dessa união, você pode usar a linguagem de casamento espiritual. Anyway, in this approach, Mas de qualquer forma, nessa you abordagem, don't worry about the spirit. You don't worry about historical settings. você não se preocupa com o aspecto, o contexto histórico. So, in another word, you never guided into interpretation by
is historical setting. Em outras palavras, a sua abordagem, a sua interpretação, ela não é guiada, não é dirigida por aspectos históricos. So immediately you go to other portion of the word. Então, imediatamente você precisa se referir a outras porções da palavra Try to explain the songs. para poder explicar o Cântico dos Now Cânticos. we say for 2,000 years the church almost just followed this approach. E por 2000 anos de história, a igreja seguiu esse caminho de But interpretação. only in the last 200 years. Mas foi nos últimos 200 anos Then people begin to wonder, now there must be some historical setting behind the song. que algumas pessoas começaram a pensar, deve haver algum contexto histórico por detrás desse Cântico Because dos Cânticos. Solomon was a historical figure. Porque Salomão foi uma figura histórica. Same apply to Shulamite. E o mesmo se aplica a Sulamitas. So here you have a story between Solomon and Shulamite. Então, aqui há uma história entre Salomão e a Sulamita. Of course, some people even went a little bit further. Alguns foram até um passo além. They even ignore Shulamite. Alguns até mesmo ignoraram a Sulamita. They talk about the story between Solomon and the queen of Egypt, E essas pessoas the falam, daughter of Pharaoh. algumas pessoas referiram essa história a Salomão com a filha do faraó. But of course, this is only a speculation. Agora, isso é pura especulação. But anyway, no matter what, there must be some story here or some history with Solomon. Agora, independente do que seja, deve haver alguma história por detrás com Salomão. Now, if you really follow that, Agora, se você prosseguir nessa linha, of course, definitely you have to take some literal approach. então em algum momento você terá que fazer uma abordagem literal. Now, you have to compare the royal life and the country life. Você terá que comparar a vida na corte com a vida campesina. Now, for sure, Solomon lived in palace. Então, claro, Salomão vivia num palácio. You see the glory and splendor in the palace. Você vê glória e o esplendor do palácio. That life is royal life, Aquela vida é uma vida real, de noble rei. life. But then you find Shulamite. Por outro lado, você tem a Sulamita. She actually was a country girl. E ela era uma moça do campo. So if you read the whole songs, Então, se você ler todos os cânticos, you find the majority of these pages, or most of this page, you find it in the field, you find in the open air, you find in the country. você verá que o contexto em que ocorre é sempre no campo aberto. Because the Bible used many geographical settings here also. E a Bíblia também utilizou vários locais geográficos. He talk about Jerusalem. Fala de Jerusalém, He talk about Ashbon. fala de Esbom, He talk about Lebanon. fala do Líbano. And he even talk about talk about many geographic places in the land of Canaan. E fala de muitos lugares geográficos que se encontram na terra de Canaã. Now, if only for a allegoric approach. Agora, do ponto de vista alegórico, Now you don't need anything with history says, historic setting. você não precisaria nenhuma dessas Now, localidades geográficas históricas. you even can suggest that whether Shulamite is a real person or not, it's all right. Do ponto de vista alegórico, você pode até mesmo questionar se a Sulamita era uma pessoa de verdade ou não. So in that case, Nesse then caso. why we still find some historical setting in this book? Então, se for esse o caso, por que nós ainda encontramos neste livro And also- locais históricos e geográficos? And also geographical settings. E também locais geográficos. So that means something must be very real happen on this earth. Essas coisas apontam para o fato de que isso deve ter acontecido mesmo sobre essa terra. So when Solomon wrote this song, Quando Salomão escreveu esse cântico, he based on some facts, ele se baseou em fatos, some historical facts, alguns fatos históricos, some geographical facts. alguns fatos geográficos. Immediately you see two different life. E imediatamente vemos duas vidas diferentes. Royal life A vida real and country life. e vida do campo. And life with high level Uma vida de alto nível and
common life. e uma vida corriqueira, comum. So here you find a shepherd. Encontramos pastores, Here you find vineyard. encontramos os vinhedos. Now, if you only want something allegorical, Agora, se sua preocupação é apenas alegórica, then why the author had to insert such real setting, real thing there? por que o autor se preocuparia em inserir tantas coisas reais no livro? So, if we really can find historical setting, Então, se realmente conseguimos encontrar esse contexto, esse pano de fundo then histórico, we go one step further. nós realmente podemos dar um passo além. We can put allegorical approach on a very firm basis or foundation. Então, poderemos assim colocar a abordagem alegórica numa base muito firme. For 2,000 years, people never worry about foundation. Por 2000 anos, as pessoas jamais se preocuparam com esses fundamentos. But now, because of the validity of that interpretation, Mas se houver realmente uma validade para essa interpretação, because there are so many variations within that approach. e isso seria importante porque há tantas variações dentro dessa abordagem. Now, people wonder, now which one should be the correct one? Em havendo tantas, as pessoas se perguntam, bom, qual delas é a verdadeira? Because if everything is symbolic, two different people has a different angle to look at it. Se tudo for simbólico, duas pessoas diferentes vêm de ângulos diferentes. So, because of that, whether we should be able to reach the correct understanding, accurate understanding of the word. Então seria importante que fosse possível em chegar até aquela compreensão precisa So da you see, palavra. this is really a progress Isso seria um progresso. in understanding of this book. Na compreensão, no entendimento deste livro. No doubt, allegorical approach really let us learn many good lessons. Não há qualquer dúvida que a abordagem alegórica nos ajuda a aprender muitas lições That's why preciosas. for 2,000 years, the position of this approach almost unshakable. E é por razão disso que por 2000 anos essa posição, essa abordagem alegórica ficou intocada. But discovery of the historical setting and geographical setting of this psalm Mas a observação e a descoberta desse contexto histórico e geográfico doesn't mean that you have to do away with the allegorical approach. não significa que você precisa jogar fora toda a abordagem alegórica, Now, allegorical approach with foundation. mas significa que a abordagem alegórica pode ter uma fundação. That typical approach. E isso é a abordagem tipológica. That's how we explain every book in Old É Testament. assim que devemos interpretar cada livro do Antigo Testamento. Exodus. Êxodo. If you only read history Se você lê apenas história or geography, ou geografia, all you know is the history of Israel, how they have a Passover, how they came out of Egypt, they enter into the wilderness. tudo o que você saberá dizer é sobre a história de Israel, de como eles, pela Páscoa, saíram do Egito, entraram no deserto. That's literal. Isso é literal. You find historical setting there, Esse é o contexto histórico. geographical setting there. E existe um contexto geográfico também. But ali. how about spiritual benefit? Mas e o benefício espiritual? When you read Exodus, Ao ler Êxodo, you only know the history of earthly people. você só terá a história do povo terreno de Deus. Can we learn much even from the book of Exodus? Mas será que nós podemos aprender mais a respeito sobre esse livro? We see the redemption there. É possível ver a redenção We see ali. how the Passover related to our true Passover. E vemos como que a Páscoa se relaciona à verdadeira Páscoa. Then you find the life there actually applied to the Christian life. E vemos que a vida descrita naquele livro se aplica à vida cristã. Red Sea, not just Red Sea. Aquele mar vermelho não é It apenas o speaks mar of our vermelho, baptism. mas fala do nosso batismo. And now the life of wilderness E a vida no deserto is to speak of today our pilgrim life. fala da nossa vida peregrina dos dias de So hoje. immediately you find that now Exodus and Numbers and Deuteronomy, even Leviticus become open to you and to me. E de repente percebemos que esses livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio se abrem para nós. So Passover refers to crucifixion. Então a Páscoa se refere à crucificação. Now Passover is a picture. Essa Páscoa é uma figura. Now you can explain this in picture, E essa figura pode ser explicada, but with foundation. mas com fundamento. You base on your interpretation on historical setting.
A interpretação ela pode ser fundamentada, baseada num contexto histórico. And you apply it to Christian life, to our life. E você aplica isso à vida cristã. Of course, you have to derive the truth from New Testament. Claro, você precisa extrair as verdades do Novo Testamento. You never try. So so that's the way we approach the Old Testament. É assim que abordamos o Antigo Testamento. So if this is the way we understand Exodus, Se é assim que compreendemos Êxodo, almost every book in the Old Testament, quase todo o livro do Antigo Testamento, and we reap the spiritual harvest from it. é possível a partir deles colher espiritualmente de cada um desses livros. That's why Book of Ruth spoke a lot to E é us. por isso que o livro de Ruth, por exemplo, fala Even tanto ao nosso Book coração. of Esther, E até mesmo o livro de even Esther, Deuteronomy, Deuteronômio, even Book of Job, até mesmo o livro de Jó, even Ezekiel, o Ezequiel, even for example, even like Book of Ezra. ou o livro de Esdras. We may learn many wonderful lessons there. Podemos aprender muitas maravilhosas So lições. that's really a wonderful shadow, really a picture of the eternal truth spelled out in the New Testament. São sombras, é uma figura maravilhosa de verdades que são detalhadas no Novo Testamento. So the same thing. O mesmo When we acontece come to the Song of Songs, quando chegamos ao Cântico de Salomão. we thank the Lord for the allegory approach. Damos graças ao Senhor pela abordagem alegórica. We even don't worry about historical setting and also geographic setting. Talvez nós nem nos preocupemos muito com os aspectos históricos e geográficos. But now, suppose historical setting and geographic setting are there. Mas agora temos que enfrentar esse contexto histórico e geográfico. Now, is it possible for us to put that allegory approach, Será que é possível tomar essa abordagem alegórica, those symbols, aqueles símbolos, now put on this solid foundation e apoiá-los, colocá-los sobre esse fundamento sólido and really point a way to us para nos apontar uma direção, for us to appreciate this song or this psalm even much better? para podermos apreciar esse cântico dos cânticos ainda mais? So that's why, in last 200 years or 300 years, Por isso que nos últimos 200 ou 300 anos, and you discover that some people, they pay some attention, more attention to this song. percebemos que algumas pessoas prestaram muito mais atenção a este cântico. But of course, let us be careful. Mas precisamos tomar cuidado. Because of liberal theology, Por causa da teologia liberal, they are not interested in spiritual things. eles não se preocupam com questões espirituais. So now, for example, when they study Exodus, Ao estudar o livro de Êxodo, they are satisfied just with the earthly history of earthly people. eles ficam satisfeitos tão somente com a história terrena do povo de Deus. Then they try to gather some information from there, that's all. E eles procuram simplesmente coletar informações. Then we ask one E é question. só isso. Então perguntamos. Now, why God put Exodus in the Bible? Então por que Deus colocou o livro de Êxodo na Bíblia? How this book is different from any book of history? O que torna esse livro diferente de qualquer outro livro Do de you think história? Holy Spirit only gives us a knowledge about the history, history of Israel? Vocês acham que o Espírito Santo nos daria apenas conhecimento a respeito da história de Israel? Definitely much more than that. Certamente é muito mais do que isso. So, brothers and sisters, Queridos irmãos, now for those become liberal, para aqueles que se tornaram liberais, they even don't believe the inspiration. All the Bible is inspired by the Word of eles God. sequer creem que toda a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. They even have doubt by the words given in the 4 Gospels. Eles duvidam até mesmo de algumas palavras que nos são dadas dos 4 evangelhos. So for these people to come to the Song of Songs, Para essas pessoas chegarem até o Cântico dos Cânticos, their mind never be renewed. a mente deles nunca foi renovada. They use their fallen mind to do their research. Eles usam aquela mente caída para fazer a pesquisa. With that mind, they come to study Exodus. E é com essa mente que eles estudam Êxodo. All they know is history of Israel. E assim, tudo que eles descobrem é a história de Israel. Now, brother, sister, you can see it. That's their scholarly contribution. Essa é a contribuição erudita que eles têm Or a they dar. may discover this, they may discover that. Talvez eles descubram uma coisa aqui, outra ali. Now they have a chance to publish more theses, more books. That's all. E com isso eles têm a oportunidade de publicar mais teses, mais livros. But Só. to the spiritual
there is no spiritual value whatsoever. Mas não há qualquer valor espiritual. So when we come to the geographic setting or historic setting, Agora, quando chegamos a esse contexto geográfico, histórico, so definitely we have to take a literal approach. nós definitivamente precisamos seguir uma abordagem literal. That's how we study Exodus. É assim que estudamos Êxodo. We know Exodus. We know Sukkot is a place. Sabemos que Sucote é um lugar We lá know mesmo. Ramsey is a place. Sabemos que Ramsés é um lugar. We know Red Sea is a place. Sabemos que Ramsés é um lugar. You have geographical setting. É um lugar geográfico. You have historical setting. Então existe um contexto histórico. Everything was real. E tudo era verdade. 42 stations. Aquelas 42 the estações wilderness. no deserto. Think about it. Pense a In respeito. desert, No deserto, when wind blow, quando o vento sopra, everything will be covered by the sand. tudo se cobre de areia. How do you know the people has gone through the wilderness? Como é que você sabe se a pessoa passou pelo deserto? But thank the Lord. That's why you have a number 33. Por isso que encontramos Números capítulo That's why you have 33. 42 stations. Por isso encontramos 42 Why estações. Bible use that term? Por que a Bíblia usa esse Today, termo? if you visit this peninsula, you know that these are real places there. Se hoje você for até a Península do Sinai, você saberá que esses lugares existem, For são verdadeiros. the liberal people, Para aqueles liberais, they even don't believe 2 million people in the wilderness. eles sequer criam que havia 2 milhões de pessoas no They deserto. think that's impossible. How they can survive there? Eles pensavam assim, isso é impossível, eles não poderiam sobreviver. They think 6,000, that's at the most. No máximo 6 mil. For them, they don't believe any miracle. Eles não, portanto, não creem em They nenhum don't believe milagre. manna. Eles não creem no maná. They don't believe water from the rock. Eles não creem na água que saiu da rocha pendida. So, brothers and sisters, Irmãos, that's the way approach. é essa a maneira com que eles They abordam. call it literal approach. E eles chamam essa abordagem de abordagem Of literal. course, when you talk about allegorical approach, Claro, quando nós falamos da abordagem alegórica, it means spiritual approach. significa uma abordagem espiritual. Now, we Christians really are for spiritual life. Nós cristãos estamos cheios de vida espiritual. But does that mean that when we talk about spiritual life, Mas quando falamos de vida espiritual, we have no earthly foundation whatsoever? se isso significa que nós não temos qualquer fundamento terreno, Some people, they study the Bible. algumas pessoas estudam a Bíblia And then one day they went to Israel. e um dia foram até Israel They discovered these places are real. e descobriram com surpresa que aqueles lugares existiam. And when they studied the Bible, E quando estudavam a Bíblia, they thought these places in heaven. eles achavam que tudo aquilo estava no céu. But don't forget, brothers and sisters, Não, irmãos, não se when you esqueça. study Old Testament books, Quando você estudar os livros do Antigo Testamento, Jerusalem is Jerusalem. Jerusalém é Jerusalém. And Bethlehem is Bethlehem. E Belém é Belém. Today, if you visit all these places, Hoje, se você visitar esses lugares, you ask one question. você poderá fazer a pergunta: Now, if God only wants us to learn spiritual lessons, se Deus só deseja que nós aprendamos lições why espirituais, geographic setting? por que Ele fez isso num contexto Why geográfico? historical setting? Por que Ele colocou isso num contexto histórico? Because God wants to put spiritual things, Porque Deus desejou colocar coisas espirituais, not in a very arbitrary way, não de forma arbitrária, not at all. de jeito nenhum. You see, God put a rule on it. Deus colocou isso numa regra. God put a foundation on Ele it. fez uma fundação. If you are spiritual, Se você for if you espiritual, found the foundation, se você encontrar um you fundamento, can make these two together. você pode juntar essas duas coisas. And then you put the word of God even, then you appreciate the word of God even in a better way. E assim você poderá apreciar a palavra de Deus até mais. So that's why we are talking about this typical approach. É por isso que desejamos falar dessa abordagem tipológica. Now, we can consider this psalm as a type. Nós podemos considerar esse cântico como The um tipo. way you read this psalm, just like the way you read Exodus. A maneira com que você lê esse cântico pode ser exatamente da mesma que você lê Êxodo. Now, for those liberal people, Para aqueles liberais, they are not spiritual anyway. eles não são espirituais. They use their mind, fallen one, just to study the word. Eles utilizam a mente caída para estudar a You can palavra. imagine. Você pode imaginar. No book like this book, Song of Song, Não há livro como esse livro do Cântico de will Salomão. test their spiritual level. Um livro como este testará o nível espiritual. Many of them, they are not saved.
Muitos deles sequer são salvos. Think about using that kind of mind. Agora você imagina uma mente que desse tipo No wonder in the last 200 years, para estudar uma palavra dessa. when you read a book commentary on Song of Songs, Não é de admirar que depois de tantos anos, quando você vê And some people will tell you comentários, that. alguns vão dizer this is just a collection of love songs or love poems. que este livro é uma coleção de poemas de amor. And people even go so far to tell you that this actually borrowed from the heathen love songs. E alguns deles ousam dizer que até mesmo foram tomados e emprestados, né, dos Can you gentios. imagine? Vocês podem imaginar People isso? of Israel O povo de Israel try to consider something belong to heathen, now it is inspired by God. pegando coisas que não pertenciam a eles, pertenciam aos gentios, e tomá-las para Deus. So why just you say that this is not part of scripture? That's all. Então, por que não dizer simplesmente que isso aqui não faz parte da Bíblia e pronto? You see what I mean? Você vê? That means you just say this actually belong to that, just like that 1,000 songs. Então, por que não dizer que este cântico dos cânticos está junto com aqueles outros 1000 cânticos? Those E pronto. natural revelation. Aqueles que fazem parte de uma revelação natural. Just like Solomon wrote more proverbs than given in the book of Proverbs. Assim como Salomão escreveu mais provérbios do que aqueles que estão registrados no livro de provérbios. But only the book of Proverbs was inspired. Mas apenas aqueles registrados no livro de provérbios foram inspirados. Inspired means heavenly. E inspirado significa celestial. Inspired means for you and for me. Inspirado significa para você e para mim. But that doesn't mean that if everything is spiritual, there's no foundation whatsoever. Mas isso não significa que se for espiritual não tem fundação. So that's how we understand our Old Testament. Então é assim que devemos compreender o Antigo Do you Testamento. see that? Now, when we come to these three approaches, Ao chegarmos a essas três abordagens, allegorical alegórica, and typical a tipológica and literal. e a literal. Of course, when you talk about literal, Claro, quando falamos da literal, either you find historic setting ou você encontra aquele contexto histórico, or geographic setting, ou o contexto geográfico. or you say this just a love songs. Ou então você simplesmente diz isso aqui são poemas de amor. No connection with history or geography. Não tem qualquer conexão com história e com geografia. Then we'll ask one E question. então perguntamos. You know, why in the scripture? Então por que se encontra nas Escrituras? Why our Lord said, you search scripture, Por que o Senhor disse examinai as Escrituras? which include the Song of Songs. E isso incluía Cântico dos Cânticos. So I think this is very important. Eu creio que isso é muito importante. Now, in the last 200 years, Nos últimos 200 people anos, try to find some historic setting. pessoas procuraram contextos históricos. And then, actually, starting from 18th century, E começando no século XVIII, and by a person called Jacobi. começando com alguém chamado Jacobi. Strictly speaking, even before that, there was a rabbi already saw something like that. Estritamente falando, até mesmo antes dele, houve um rabino que já havia visto coisas do tipo. If you really go through this book, Se você passar por este livro, if you know that, you know Solomon was real, se você sabe que Salomão foi uma pessoa real, and Shulamite was real, e Sulamita também, as a country girl. como uma campesina. Now, one day, Shulamite met Solomon. Um dia, essa moça encontrou Salomão, Now, under a tree of apple. debaixo de uma macieira. Now, how do we know? Como sabemos? So let's turn to chapter 8. Vamos abrir no capítulo 8. Verse 5. Versículo 5. Beneath the apple tree, I awaken you. Segunda parte do versículo 5. Debaixo da macieira te despertei. There your mother was in labor with you. There she was in labor and give you birth. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Now, if you read chapter 8, Se você ler o capítulo 8, you know that Solomon and Shulamite, they went to the home, mother's home of Shulamite. você sabe que Sulamita e Salomão foram até a casa da mãe da Sulamita. And in that part of the world, you also see the vineyard of Solomon. E ali naquela parte do
da terra, você vê a vinha de Salomão. And Shulamite also take care of the vineyard. E a Sulamita cuidou dessa vinha. Think about it. Solomon was a real figure. Então, Salomão era uma pessoa Shulamite verdadeira. also the one. Também a You have the Sulamita. vineyard here. Então, há uma You vinha have the mother's house. e há uma casa de uma mãe. And they met under the apple tree. E eles se encontraram debaixo de uma macieira. So when Solomon reminds Shulamite, Salomão lembrou a Sulamita: beneath the apple tree, I'll awaken you. debaixo da macieira te despertei. So you can see that's how they have the first encounter. Foi assim que se encontraram pela primeira vez. So in the whole book, there must be some story. Então, nesse livro deve haver uma história. Must be some kind of history. Deve haver algum tipo de história. Solomon, who Salomão, lived in the palace. que morava num palácio. Now in chapter 8, the setting is not in the palace. Agora, o contexto, o pano de fundo do capítulo 8 não é o palácio. Solomon's setting is in northern part of Israel. Esse pano de fundo aqui é a parte norte de Israel. You find vineyard there. Ali encontramos You vinhas, find apple tree there. encontramos macieira. And this time you find not Shulamite, also Solomon. E aqui não apenas encontramos a Sulamita, também encontramos Salomão. Because who is this coming up from the wilderness, leaning on his beloved? Observe o começo do versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? So both of them, Ambos. and Shulamite lean on her beloved. Sulamita vem encostada no seu amado. Now they visit the house of their mother, E assim her mother. visitar a casa da sua mãe. So you can see this setting is humble setting. Então, esse lugar é um lugar muito humilde. First chapter is royal setting. Agora, no capítulo 1, ali o cenário é In the real. palace. É de um palácio. And you have the daughter of Jerusalem. Ali encontramos as filhas de Jerusalém. So you see, brothers, you find when you read that there must be some kind of setting there. Então, quando lemos esse livro, nós perguntamos, tem que haver algum contexto histórico. And also, if you go to geographical setting, Também, se considerarmos o lado geográfico, many names has been named. muitos nomes foram dados. So you know that there must be something there. Deve haver alguma coisa especial aqui. So of course, if you read carefully, Claro, se você ler com cuidado, and then you probably can get a picture. provavelmente você conseguirá compor um quadro. So one conclusion is this: Uma conclusão é, in this story, nessa história, there are three characters, há 3 personagens. not just two characters. Não apenas 2. Now, when I talk of character, I talk of major characters. Quando eu falo de personagens, são personagens principais. In the story, you have the mother's sons. É, Mother's son. My mother's son. My mother's son. então, na história temos o filho da minha mãe. Of course, in this book, in this poem, you also have daughter of Jerusalem. Também nesse poema encontramos as filhas de Jerusalém. But when you talk about major characters, Mas quando falamos desses personagens principais, Solomon definitely is the one. certamente Salomão é o primeiro. And Shulamite, another one. E também a Sulamita é outra. But then when someone studied this psalm carefully, Mas quando alguém leu isso aqui muito they cuidadosamente, find three characters. eles descobriram um terceiro. Aside from Solomon and Shulamite, Além de Salomão e da Sulamita, there is another shepherd. há um outro pastor. That shepherd, he called that shepherd my beloved. E esse é chamado de meu amado. Very interesting, when Shulamite used my beloved, Quando a Sulamita fala meu amado, as if she always referred to the shepherd. é como se ela sempre se referisse a esse pastor. So when they go through the book again and again and again, Então, quando essas pessoas estudaram o livro várias vezes, now they come to a conclusion, a rough picture. eles chegaram a uma conclusão ainda que grotesca. Instead of two characters, Ao invés de 2 personagens, now for 2,000 years only two characters. agora por 2000 anos Never had three characters. só havia 2 personagens, Of nunca course, if you 3. want to go to a historical setting, Agora, se você for ao contexto if histórico, you analyze carefully, se você analisar com cuidado, now as if you have three here. é como se tivesse 3 And why personagens. three characters? Por que 3? Now, there must be some value
for that. Deve haver algum valor por detrás disso. Because if you have two characters, Se houvesse apenas dois personagens, if you really read in literal way, se você ler de forma literal, now all the conclusion is just a love story between Solomon and Shulamite. That's all. a conclusão é que se trata de uma história de amor entre Salomão e a Sulamita, ponto. But now, if you really go to the historical setting, Agora, se você considerar o contexto histórico, there you find the three characters. você descobrirá que há três personagens. So you have the king, Então, há o rei, the shepherd, há o pastor and Shulamite. e a Sulamita. So the three characters. Há esses três Now, personagens. according to their discovery, De acordo com essas descobertas, now what is the relation between them? qual que é a relação entre eles? Now, actually, the beloved, the shepherd met the girl under that tree. Então, foi o pastor que se encontrou com a moça debaixo da macieira. So these two they really love each other. Então, esses dois realmente se amam. But then one day Solomon met Shulamite. Mas um dia Salomão encontrou a Sulamita. So he brought her all the way to the palace. Então ele a levou, a carregou com ela até o palácio Try to win her love e tentou conquistar o seu amor, by the royal glory and the splendor. utilizando aquela glória real e esplendor de So rei. according to this understanding, De acordo com essa the interpretação, first chapter began with that setting. o primeiro capítulo começa com esse contexto. And this Shulamite already fall in love with her beloved. E a Sulamita já está apaixonada pelo seu amado. Yes, Solomon tried to win her, E contudo, Salomão tenta conquistá-la. even tried to seduce her Até mesmo tenta seduzi-la. with all his glory and his splendor. Com toda a sua glória e esplendor. So then, according to that story, De acordo com essa história, if you read the whole song, se você ler todo esse cântico, then you discover even she was in the presence of the king. você descobrirá que mesmo estando na presença do rei, But her heart still go to her beloved. o seu coração ainda se apontava para o seu So amado. if you read the first chapter, Então, se você ler o primeiro capítulo, now you can imagine, you can imagine that that's what happened in the first chapter. você imagina que é isso que aconteceu no primeiro capítulo. Even she was in the presence of the king, Ainda que ela estivesse na presença do rei, actually her heart is always with her beloved. seu coração de fato estava sempre com seu amado. And when you come to the second chapter, E ao chegar ao segundo capítulo, and then you see the calling of the shepherd, você vê que o pastor a chama. and so on and so forth. E assim por diante. Now, if you follow the story, development of the story, Se você seguir esse desenrolar da história, so the result is o this: resultado é: Solomon tried all his way, Salomão tentou por todo o tempo. especially when you come to the chapter 5, I think. Especialmente ao chegar ao No, capítulo chapter 6. 6. Chapter 6. Capítulo 6. And even Solomon tried to convince Shulamite Salomão tentou convencer a Sulamita he will make him the only one. de que ele a tornaria a única. Even he had 80 concubines and 60 queens. Ainda que ele tivesse 60 rainhas e 80 But concubinas. the king was so impressed with Shulamite. Mas as rainhas estavam tão impressionadas com a Sulamita. He said, "My dove, I will only this one. This is verse 9. I think chapter 6, verse 9. Verse 9. Chapter 6, verse 9. And my dove, my perfect one, is unique. Capítulo 6, versículo 9. Mas uma só é a minha pomba, She is her mother's only daughter. a minha imaculada, de sua mãe a única. In other words, she will lift her above all her queens and concubines. Em outras palavras, o rei a elevaria acima de todas as rainhas Now, e even concubinas. that- Até mesmo isso. And she was very firm. Ela estava muito firme. So finally, Finalmente, King Solomon released her. o rei a liberou. So in chapter 8, now you find a reunion of the beloved, the Shulamite and her beloved. No capítulo 8 se encontra a reunião
entre a Sulamita e o seu And amado. then when you come chapter 8, verse 6. E ao chegarmos ao capítulo 8, versículo 6. And then you have to put me like a seal over your heart, like a seal on your arm. For love is as strong as death. Jealousy is severe as Sheol. Its flashes are flashes of fire, the very flame of the Lord. Versículo 6 do capítulo 8. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Many waters cannot quench love, nor will rivers overflow it. If a man were to give all the riches of his house for love, it would be utterly despised. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens à sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. If Solomon were give all the riches of his palace for love, it would be utterly despised. Se Salomão desse todos os bens, todas as riquezas dos seus palácios por amor, ele seria desprezado. Many waters cannot quench love. As muitas águas não So podem in apagar o chapter amor. 8, No capítulo 8, the victory of love. a vitória do amor. So brothers and sisters, Irmãos, now this is the story suggested by the three characters. essa é a história sugerida por essa abordagem dos três The personagens. O rei, The shepherd o pastor and Shulamite. e a Sulamita. So with this historical setting, Com esse contexto histórico, now everything becomes so ethical. tudo se torna tão ético. Why? Por quê? This is not just celebrating of love. Porque não é apenas a celebração do amor, This celebrating of fidelity. mas é a celebração da fidelidade. Now, of course, if you apply to the love between Christ and us, Claro, se você aplica isso ao amor de Cristo conosco, even today the world tries to seduce you and me. ainda que hoje o mundo tente nos seduzir, But we should be able to say that love is strong as death. nós devemos dizer que o amor é tão forte Jealousy quanto a is morte severe as Sheol. e é duro como a sepultura o Do you see ciúme. that? And because God, Paul said, I have jealousy, which is jealousy of God. Paulo disse, eu tenho ciúmes de Deus, Because I has espoused you to Christ. porque eu vos desposei como virgem pura para Cristo. But you have lost your purity. You have lost your unity, Mas simplicity. vocês perderam a sua simplicidade. So, brothers and sisters, in this way, Desse jeito, you still can read this song. você ainda pode ler esse cântico, But application is different now. mas agora a aplicação é It's diferente. talk about fidelity. Not only the love, also talk about fidelity. Mas nesse caso, o ponto não é apenas o amor, é também a fidelidade. So, of course, this story must be very attractive. Então, essa história certamente é muito atraente. Now, two things here. Aqui encontramos duas coisas. Now, one thing make you uncomfortable Uma delas te faz sentir desconfortável, because the prominent, or let me put it this way, the one who really pushed the thing so far. porque aquelas So, or let me put it this way, whole thing start with a person called Jacobi in the 18th century. muito bem. Essa história toda começou com esse tal de Jacob no século XVIII. Then there is a so-called Bible scholar, Então aí houve um erudito bíblico Ewald, chamado Ewald, who was supposed to be the father of higher criticism. que provavelmente é o pai que originou esse autocriticismo. In other words, the father of all liberal today. Em outras palavras, é o pai de todos os liberais hoje. And then he suggests that this must be the correct understanding of this book. E ele sugeriu que essa deve ser a interpretação correta deste In livro. other words, Em outras you palavras, don't need spiritual value of it. você não precisa o valor espiritual do Because in livro, this book you have ethical value. porque você tem valores éticos That's nesse why livro. when you read this song, Por isso que ao ler esse cântico, you're not just impressed by a collection of love poems, that's all. você não fica impressionado apenas com a coleção de Some poemas de teaching amor, behind it. mas há um ensinamento por detrás Even you disso. may say it's a Christian teaching. Você até mesmo pode dizer que é um ensinamento cristão. Now you should reject the temptation of the world. Você deve rejeitar a tentação do mundo. So, strictly speaking, now of course, when Elward took it, Quando esse Elward tomou isso, of course, with his power of intellect, com todo o seu poder intelectual, he will put everything in a very convincing term.
ele expôs essas ideias de forma muito convincente. So that should make you very uncomfortable. Então, você se sente um pouco desconfortável com But isso. something interesting. Mas há algo interessante. Many also evangelical preachers, evangelical scholars. Alguns eruditos de uma linha mais tradicional. For example, Godet. Por exemplo, o Robert G-O-D-E-T. o Godet. Não Godet. Godet. Not Godet. Yeah, yeah, Godet. Godet. Now, Godet definitely is a wonderful scholar. Evangelical, no doubt about that. Tenha dúvida que ele é um erudito maravilhoso de uma linha um pouco mais tradicional. You were helped by his commentary on Gospel of John. Você ajudado pelo seu comentário do livro de João, You por have exemplo. no slight of doubt about his evangelical faith. Você não tem qualquer dúvida da sua fé tradicional. But to our surprise, Para nossa surpresa, he took that story very seriously. ele tomou aquela linha de interpretação muito seriamente. So that's why on the one hand, you feel uncomfortable. Então, por um lado, você se sente desconfortável. But on the other hand, Mas por outro lado, the Bible scholar like Godet really take it in. esse erudito, Godet, realmente tomou aquilo. Now, you have to stop and think Agora você precisa parar e pensar. whether there's still possible, whether there is a room really for this story. Se realmente há espaço para uma história como essa. But very interesting. É interessante. If you really take this historical setting, Se você tomar essa abordagem histórica, esse then contexto histórico, Solomon is not a good man, he's a bad man, right? você chega à conclusão que Salomão não é um In any homem story, bom, you mas have um good homem man, mau. you have bad man. Em toda história você tem um homem bom e um homem mau. In our story, both Solomon and the Solomite, they're all good. Na nossa história, tanto Salomão quanto a Sulamita são bons. So if you adopt three characters, Agora, se você seguir a linha dos três personagens, now Shulamite and the shepherd are good. então a Sulamita e o pastor é que são os bons. And then, because King Solomon tried to win her love, tried to seduce her, Agora, pelo fato do rei Salomão ter tentado seduzi-la, ganhar o seu amor, so Solomon definitely become a bad person. então Salomão se tornou o feioso da história. Then how could you say the Song of Solomon? Então, como é que a gente poderia dizer o cântico de Salomão? Do you think Solomon would describe himself in such a role in that book? Você acha que Salomão ia se descrever nesse papel no livro? So Edward was very clever. Então, esse tal de Edward foi muito esperto. Immediately he denied the authorship of Solomon. A primeira coisa que ele fez foi negar a autoria de Salomão. But here something remains. Mas espera aí, aqui If permanece algo. Solomon is a bad person, Se Salomão é uma pessoa má, how this book can be part of scriptures? como é que esse livro pode pertencer ao cânone das Escrituras? So it's almost impossible. Então é impossível. So even this is very interesting story, Então, ainda que seja uma história muito but this interessante, may not be a true story. não pode ser verdadeira. But if we talk about Solomon and Shulamite, Agora, se falamos em termos de Salomão e a Sulamita, is this the only story you can derive from this book? se é a única história que pode ser derivada deste livro, Of course, later all the liberals, depois todos os liberais they explain this book according to these three characters. eles passaram a explicar esse livro seguindo a linha dos três Take personagens. away spiritual values of this book. Isso remove do livro o seu valor espiritual. It is ethical, yes. Sim, é um livro It ético, is Christian, yes. é até cristão, Now, especially according to Western concept of according to Western point of view, especialmente do ponto de vista ocidental. they forgot Mas this eles- poem is Oriental poem. Mas eles esqueceram que esse poema é um poema oriental. They try to read in something with their Western mind. E o que essas pessoas no fim acabam fazendo é lendo para dentro do livro So, coisas that's da the- sua mente that- ocidental. That's the outcome. That's the outcome. E esse é o resultado. That's why you have these three characters shepherd hypothesis. Por isso você tem essa hipótese dos três personagens, incluindo agora o pastor. And it is only hypothesis. Agora, isso é apenas a hipótese. But if you really go through the Bible, Se você realmente ler a Bíblia, it is not established. isso não é um fato. But now, is that all? É isso tudo? Thank the Lord. Graças a There Deus. another Bible scholar. Há outros eruditos, Now you're definitely comfortable with him. e você certamente se sente There confortável are com ele. two German authors. São dois autores alemães.
Bible teachers. São mestres da Bíblia. It's called Kill and Delish. Isso é o Kill You Diligence. Now, they have 10 volumes of commentary on the Old Testament. Eles têm um comentário do Antigo Testamento produzido em 10 volumes. I know when Brother Stephen Kong was traveling, Eu lembro que quando o irmão Stephen Kong he viajava, always take these 10 volumes with him. ele sempre carregava com aqueles 10 volumes. Today you don't need it. You just put that in your iPad. That's all. Hoje você não precisa, põe no seu iPad e tá You can put everything there. põe tudo lá e... So the commentary by Kill and Delish, Esse comentário do Kill You Diligence that really give us very good foundation about our Old Testament. é que ele realmente pode nos dar um fundamento muito bom a respeito do Antigo So Testamento. when this Bible scholar examine all the theories, Quando esses dois eruditos examinaram todas essas teorias, and he come to 2 points. chegaram a 2 pontos. First, Em primeiro lugar, definitely the theory about Solomon and the daughter of Pharaoh that never established in this book. aquela teoria de Salomão e da filha do faraó nunca foi estabelecido nesse livro. And if you read this whole book, Se você ler todo este livro, now the Delish is able to prove to you. o Diligence é capaz de provar para você. It's very difficult for you to make a distinction between the address of beloved, the shepherd, and the king. É muito difícil de fazer distinção entre aquelas palavras dirigidas ao amado e ao rei. How do you know which part of the word belong to shepherd, another part belong to the king? Então, se é tão difícil assim, como é que você sabe dizer quando é que se referiria ao amado e quando ao pastor e quando ao And rei? they suggest that when the King Solomon speaks something very solemn. Agora, eles dizem que quando o rei Salomão fala, isso é muito solene. Now, when the shepherd speaks, now somehow with emotion. Agora, quando quem fala é o amado, então alguma coisa muito emotiva. But if you read carefully, Mas se você ler com cuidado, it's very difficult for you to make a distinction. é muito difícil fazer essa distinção. So there's no reason why you have to make. Actually, if you read the whole song, just 2 characters. E de forma que é tão difícil ver 3 personagens. Ao ler todo esse cântico, você encontra Now, apenas 2. in order to press that hypothesis about fidelity. Mas com respeito àquela hipótese sobre a fidelidade, para testá-la, So now people had to do something. as pessoas tinham que fazer alguma coisa. That's why you have the 3 characters. É por isso que você tem os 3 But personagens. with Delish, he thought it's the most natural in this. When you read the whole song, if you try to look for the historic setting. Mas o dele diz que ao ler todo o cântico, ao procurar o contexto histórico, Solomon, você encontrará royal life, Salomão naquela vida real Shulamite, country life. e a Sulamita com a sua vida campesina. And Solomon, Salomão, 60 queens 60 rainhas and 80 concubines. e 80 concubinas. But because of their love, Mas por causa do seu amor, somehow Shulamite tried to influence the king. de alguma forma a Sulamita tentou influenciar o rei. Gradually, in the mind of Solomon, E gradualmente na mente de Salomão, especially in chapter 6, especialmente no capítulo he 6, talked about the only one. ele fala da única. Do you see that? Now, for Solomon to think of only one, Para Salomão falar da única, when he talk about love, he always talk about something plural. quando ele fala de amor, ele fala sempre no plural. But now, when you talk about because his contact with Solomon, with Shulamite, Mas agora, por causa do contato com a Sulamita, you can see that something changed in the life of something changed in both of their life. percebe-se que alguma coisa mudou em ambas as vidas. Do you see that? Now, in the beginning, you see that's royal life. No início é possível ver uma vida real. Now, king brought the Shulamite into the chambers, into the inner chambers. Então o rei trouxe Sulamita para dentro Now, das everything suas is royal. recâmaras. Everything is royal. Tudo é real. But at the very end, you see now that both of them are in a very humble place, Mas no final do livro vemos que ambos estão num lugar muito humilde, in mother's house, na casa da mãe, under the tree of apple. debaixo da macieira. They came together side by side from the wilderness, Eles vieram lado a lado do deserto, from a royal life
to the common life. Então vemos uma evolução da vida real até a vida comum. So you can see that because of that fellowship, Vocês percebem que por causa dessa comunhão, because of that union, por causa da união, now you can see that the beginning royal life and finally common life. vemos no início uma vida real e no final uma vida comum. Now in the beginning, the equation of marriage is complex in the eyes of Solomon. No início, a equação do casamento é complicada aos olhos de Salomão. In chapter 8, Mas no capítulo 8, you find Solomon and Shulamite. encontramos Salomão. e Not Sulamita. Solomon with 60 queens. Não Salomão e 60 Not rainhas. Solomon with 80 Não concubines. Salomão com 80 concubinas. Now that's the discovery of what? That discovery of Delish. Essa é a descoberta do Dilit. So with that, Com isso, still two characters. temos apenas dois So personagens. Solomon really typified Christ, Salomão realmente tipifica Cristo. and Shulamite really typified the church or the believers. E a Sulamita tipifica a igreja ou o crente So individual. by this way, E dessa maneira, all the allegorical approach toda aquela abordagem alegórica now was put on the historical setting foi colocada, apoiada no embasamento histórico. in such a way. De tal maneira, You see, then that means when you interpret the whole book, que ao interpretar todo o livro, you should deny all the historical setting there. você não precisa negar toda a base histórica. You see, it is a royal king and a country girl. Então, há um rei real, não rei, e uma moça Almost like the king, campesina. almost like the king and Cinderella. É quase como o rei e a Cinderela. So some story going on there. Então há um enredo ali por detrás. So thank the Lord, that's the discovery of Delish. Essa foi a descoberta do Dilit. But something is not fully satisfactory there. Mas ainda não é 100% satisfatório. Because in that relation, in that fellowship or that union, Nessa união, nessa relação, definitely Solomon the law was purified. é como se o amor de Salomão tivesse sido purificado. In other Em words, outras palavras, somehow, as if the Shulamite has more knowledge, perfect knowledge of love. é como se a Sulamita tivesse um conhecimento mais apropriado, mais amplo do Out amor. of that fellowship of the union, E que, por meio daquela relação de união, and you know that then you see how Solomon was changed, was transformed. e aí então é que Salomão foi transformado. Now here we find a weakness here. Então aqui há uma fraqueza, Now in typology, do ponto de vista now tipológico. definitely Christ has more knowledge of love than the Shulamite, than the church, no doubt about it. Não há qualquer dúvida que Cristo tem conhecimento amplo de amor, mais do que a igreja. How could you think about? Yes, of course, no doubt, because that's mutual love, that's mutual change for sure. Não há dúvida que quando há amor a mútuo, há uma troca dos dois lados. Não há dúvida. If you read this book, definitely it's like this. Quando lemos esse livro, vemos que é assim. Even our fellowship, our fellowship union with Christ, Até mesmo a nossa comunhão com Cristo. the something will happen. Alguma coisa acontece. For example, Shulamite in chapter 7 suggests something. Por exemplo, no capítulo 7, a Sulamita sugere algo. Now, my beloved, let's come and let's go to the field. Ele fala, meu amado, vamos até o campo. Because of that fellowship. Por causa daquela comunhão. Normally, it is the king take initiative. Normalmente, é o rei que toma a iniciativa. Our Lord always take an initiative. O nosso Senhor sempre toma a iniciativa. But because of that union, Mas por causa daquela união, and now you see that even Shulamite is able to suggest something. vemos que até mesmo a Sulamita é capaz de fazer uma sugestão. And you find that, and the Solomon really follow. E encontramos que Salomão realmente a seguiu. Now we know that the true relationship between Christian and the Lord is something like that. Yes. Mas sabemos que a relação verdadeira da igreja com o Senhor é assim também, But sim. in that historical setting, Mas nesse contexto histórico, now it won't give you that. isso não vai lhe... So, Você when não you encontrará come- isso nesse contexto histórico. When you try to explain everything according to typology, Se você tentar explicar todas as coisas do ponto de vista you find tipológico, some weak point there. você encontrará pontos falhos, fracos. But don't forget, Não se esqueça. when you talk about typology, Ao falar sobre tipologia, now
one way, the suggestion by Delitzsch A sugestão do Delitzsch is reasonable. é He razoável. just gathered from the facts, that's all. Ele simplesmente tomou aquilo a partir de fatos, só. But of course, when you come to the story, Mas ao chegar à história, you must see something there. você precisa ver algo ali. So that's the conclusion. Essa é a conclusão, And derive from this. que é retirada, concluída a partir But daqueles this is fatos. not the only conclusion. Mas não é a única conclusão. Another conclusion is this. A outra conclusão é: You discover Solomon and shepherd may not necessary to be two persons. descobrimos que Salomão e o pastor não precisam ser duas pessoas. If you read Ecclesiastes, Se lermos Eclesiastes, you will know that Solomon has owned many cattle and sheep. descobrimos que Salomão, ele possuía muito gado. So he can be a shepherd. Então ele pode ser um He pastor. owned the cattle. Ele é dono do He gado. also owned many E shepherds. também ele tem muitas ovelhas. So now here come to one possibility. Então há uma possibilidade. That means that one day King Solomon met a Shulamite. Um dia o rei Salomão encontrou a Sulamita. He is the king. Ele é o rei. He is true glory. Ele é cheio de glória. And the Shulamite was so humble. E a Sulamita é tão humilde. So she away from her. Então, She away from her. Shy away from her. He. She. Okay. Shy from her. From the king. From the king, yes. Ok. Então, Because she thinks I'm too humble. okay. Então a Sulamita, ela era tão humilde que ela fugiu do rei. I'm no match to you. Ela pensou assim: eu sou tão humilde, eu You não have sou met páreo para you ti. met a wrong person. Você encontrou a pessoa errada. You need a queen. Você precisa de uma You need rainha. someone match your level. Você precisa de alguém do seu nível. So you can imagine from the story here. Você pode imaginar que dessa Now história, Shulamite may shy away from that love. que a Sulamita pode fugir daquele amor. So you can imagine. Você imagina? And because she had many cattle, Pelo fato do rei ter he has muito many gado shepherds. e muitos pastores, And one day um dia, he appeared to Shulamite as a shepherd. ele talvez tenha se apresentado a Sulamita como pastor. And then he win her love. E aí ele conquistou o seu And amor. finally he revealed to him as a king of Jerusalem. E aí finalmente ele se revelou a ela como rei de And Jerusalém. then he brought her back to the E palace. só então é que ele a pôde levar de volta So para o palácio. now the story developed from chapter 1 all the way to chapter 8. E aí vemos que há uma linha que desenvolve essa história do capítulo 1 até o capítulo 8. You see, still royal life and the country life. Ainda encontramos a vida real e a vida Our Lord is campesina. King of Kings. O nosso Senhor é Rei dos We are Reis. sinners. Somos pecadores. Now, if He wants us, Se Ele nos deseja, our first reaction to shy away from a Him. nossa primeira reação é fugirmos That's dele. what Peter said. É isso que Pedro nos diz. Away from me, Lord. I'm a sinner. Afasta-te de mim, Senhor. Sou um Brothers and pecador. sisters, you Irmãos, can imagine the natural reaction of Shulamite when she first met Solomon. vocês podem imaginar a reação natural da Sulamita quando ele encontrou com Salomão a primeira vez. I'm not worthy. Eu não sou digna. I'm only material for the hell. Eu sou material para o inferno. How your king is able to look upon me? Como é que o rei pode olhar para mim? So, brothers and sisters, Irmãos, do you see that? vocês veem. If you really go through the whole book, Se você passar por todo o livro, now you find that there's another possibility. você descobrirá uma nova possibilidade. That possibility is that the king and the shepherd is one person. É que o rei e o pastor são uma pessoa. And if you base on this understanding, E se você tomar por base esse it's entendimento, definitely the type of Christ and the church. aí certamente você chegará próximo ao tipo de Cristo e a igreja. That's why you always say, I'm black yet comely. É por isso que nós dizemos, olha, eu sou morena, mas I'm formosa. black in Adam, Eu sou morena, mas em Adão. but I'm comely in Mas Christ. sou atraente em Cristo. I become acceptable because Christ is acceptable to God. Eu me torno aceitável porque Cristo é aceitável a Deus. So then, if you start to read this whole song, Então, se você começar a ler todo este cântico, it is allegorical approach, yes, sim, é uma abordagem alegórica, but with a very beautiful, solid
foundation. mas com uma fundação muito bela e muito sólida. Then not only this, Não apenas isso. you have to go to geographical setting. Você precisa ir ao contexto geográfico. And not only that, E não apenas you find isso. this song Você encontrará que este is cântico prophetic song. é um cântico profético. Just like Psalm 22 is a prophetic song. Assim como o Salmo 22 é um salmo profético. My God, why you have forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? That's prophecy. Isso é profecia. That's the word the Lord uttered on the cross. Foram essas palavras que o Senhor proferiu sobre And a then you cruz. discover in this whole song Agora, nesse cântico, você descobrirá and many prophecies. que há muitas profecias. And that prophecy is a prophecy about our Lord, our Master and us. E essas profecias dizem respeito ao nosso mestre e a nós. So, with that understanding, Com essa compreensão, when you put all things together, colocando todas essas coisas now you are juntas, very sure agora você pode ter certeza nothing so fanciful. de que não há nada de muito diferente, You see, muito it's not extravagante. fanciful at all. Não é extravagante de forma nenhuma. Now you find that everything will be put in a very solid foundation. Você perceberá que tudo será colocado numa fundação muito sólida. So you see, that's called typical approach. Essa abordagem tipológica. Still, the spiritual application is still Christ and the church. A aplicação espiritual ainda é Cristo e a igreja. Now it is clear the union, fellowship, the communion, and the union with Christ. É claro que encontramos ali a união e a comunhão com Cristo. But here you find a historical setting there. Mas também encontramos um contexto histórico. Now tomorrow morning, Amanhã de manhã we will come back again. voltaremos. When we talk about historical setting, Ao falarmos sobre o contexto histórico, especially for the purpose of this book, especialmente no que concerne o propósito do livro, actually you don't need too much details. nós não precisamos de muitos detalhes. You remember some basic facts. Você lembrará apenas de alguns fatos básicos. Then we try to have an understanding as a type. Então tentaremos ter um entendimento conforme tipo, And then tipologia. when you go through the whole book, E aí sim, ao passarmos por todo o you livro, find that you are on a very sure ground. você perceberá que você está sobre terreno firme. Because when you come to the three characters, Ao chegar aos três or two personagens, characters by Delish, ou os dois personagens, segundo or Deus, the last one, king and the shepherd, it's just one. ou aquela última hipótese do rei e do pastor serem um. So you don't have to worry whether finally it is the influence of Shulamite, then Solomon was transformed. Então você não terá que se preocupar se foi pela influência da Sulamita que Salomão foi transformado. That was possible. Isso talvez fosse possível. No doubt about that. Sem dúvida. But you cannot be too sure just from this book. Mas você não pode ter certeza apenas tomando por base este livro. Your guesses are all reasonable. As suas hipóteses podem ser razoáveis. And also, we believe that somehow, because that relationship definitely, I think Solomon came to the knowledge of love. Foi por meio dessa relação que Salomão chegou ao conhecimento do amor. Love is not just in the physical level. Amor não se atém apenas ao nível físico. That part Solomon was too familiar with. Com esse aspecto, Salomão estava muito bem familiarizado. Something above that. Mas havia alguma coisa acima disso. Shulamite know that love. E a Sulamita conhecia esse amor. So now Solomon is able to see the same love. E Salomão pôde ver o mesmo amor. Talk about history. Isso fala a respeito da Probably história. that's how God used Shulamite to influence Solomon. Talvez, do ponto de vista histórico, foi como Deus utilizou a Sulamita para influenciar So Salomão. that can be part of history. Isso pode ser parte da história. But another part also history. Mas a outra parte também é história. You see, now Solomon, king and shepherd is just one person. O rei e o pastor são apenas uma pessoa. And because the word became flesh. E o verbo se fez carne. That's why he became the friend of tax collectors. Então ele se tornou amigo de publicanos. He became the friend of sinners. Ele se tornou amigo de pecadores. They die for them. E ele morreu por eles. If our Lord came on this earth as God, Se o Senhor viesse sobre essa terra como Deus, we na forma all de shy Deus, away from him. nós todos teríamos que fugir dele. So, brothers, sisters, Irmãos, that reminds of the word became flesh, incarnation. isso nos lembra da encarnação. O verbo se fez carne. But anyway,
De qualquer This forma, is still the detail. isso são detalhes. But even you don't go to detail, Ainda que nós não vamos aos that detalhes, foundation is still established. aquela fundação estará estabelecida. You see, that should be enough for us. E isso deve ser o But suficiente. just like the history of David is very complicated, Assim como a história... History of David? very complicated. A história de Davi é muito complicada. He took other people's wife. Ele tomou a esposa de outros. He sinned against God. Ele pecou contra Deus. Definitely that part cannot be a type of Christ. Sem qualquer dúvida, nessas partes, ele não era tipo do Senhor Jesus Cristo. Definitely the part of Solomon learned something from Solomon about love. That definitely cannot typify Christ. E da mesma forma, quando Salomão aprendeu alguma coisa da Sulamita, nisso ele não tipifica Cristo. But certain part Mas em certas can be partes, the type of incarnation. sim, ele pode ser um tipo da encarnação. The word became flesh. O verbo se fez carne. Brothers and sisters. Irmãos, And then you begin to understand Vocês the beginning of the first chapter. vocês começam a entender o princípio do primeiro capítulo. I think that's all about tonight. That's all about what we are going to share tonight. Eu acho que é isso que devemos compartilhar hoje à noite. Of course, if you only take a literal approach, Claro, se você seguir apenas a abordagem literal, now you know you can go to another level. agora você sabe que você pode avançar num outro We don't have to nível. go to that discussion anymore. Nós não precisamos ficar discutindo mais, This is not helpful at all. porque isso não nos ajuda de There's forma nenhuma. no spiritual value. Não há valor espiritual. And if we know that, now this book is supposed to bring us to the holiest of holies. Se nós soubermos que esse livro, o objetivo é nos levar até o Santo dos Santos, With that heavenly setting, com aquele contexto for espiritual, 2,000 years, ao longo de 2000 anos, the church take this allegory approach. a igreja seguia um caminho alegórico, But in the last 300 years, mas ao longo dos últimos 300 anos, somehow the Lord blessed His o church. Senhor abençoou a sua igreja de forma And especial. our eyes are being opened. E nossos olhos foram abertos. We are able to appreciate His word even much better. E fomos capazes de apreciar a sua palavra ainda mais. Again, the allegory approach being put on a good foundation. Mais uma vez, aquela abordagem alegórica foi colocada sobre boa So fundação. then we call it typical approach. E isso é chamado da abordagem tipológica. That means we study this book Ou seja, estudamos este livro just like we study Exodus, da mesma maneira com que estudamos o livro de any Êxodo Old Testament book. ou qualquer outro livro do Antigo So Testamento. I think this is the way. in the first, I think because this is our first session E pelo fato de ser a nossa primeira sessão and our first night e a together, nossa primeira noite so I think juntos, this is the fundamental we should know. eu acho que esses são os pontos mais fundamentais que Now precisamos tomorrow conhecer. morning we will go even more. Amanhã de manhã avançaremos. I think we need something fundamental for us to appreciate this book. Eu creio que precisamos de alguma coisa mais fundamental para apreciar esse livro. I think that's all for tonight. Eu creio que é tudo por hoje. Let's pray. Vamos orar. Vamos orar. Pai, te bendizemos pela beleza, pela perfeição da tua palavra. Amém. Ó Senhor, é verdade quando ao olharmos pela palavra, Senhor, nós temos que reconhecer que ela está muito além de nós. Mas te damos graças, Senhor, pela tua ajuda, pelo teu Santo Espírito que em nós habita. O Espírito da verdade que nos leva a toda a verdade. Amém. Pedimos que o Senhor nos conduza pelo teu Santo Espírito ao Santo dos Santos, aquele ponto que o Senhor tem para cada um de nós nessa semana. Amém. Senhor, que a dureza do nosso coração não seja um empecilho para o Senhor alcançar tudo o que o Senhor deseja nesses dias. Glorifica o teu nome. Desde já te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Dá-nos uma noite de descanso. Traz-nos de volta amanhã em paz, abertos com os olhos fitos no Senhor e os corações moles, Senhor, e derretidos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.